Essa integral, ela é tabelada. Se a gente pegar ela na tabela, observa só, aqui é a minha tabela, tá? Observa que esse integrando aqui é exatamente esse daqui, ó, tá certo? Uma base, ó, elevada a 3 meios. Quando eu integrar, vai ser o quê? A minha variável de integração sobre a mesma base elevada a 1 meio. E aqui na frente vou ter esse segundo termo ao quadrado. Isso é tabelado. E eu vou aplicar isso aqui na minha integral. Olha só. Eu tenho aqui o meu Szinho, tá certo? Que aqui como apareceu X, ó, aqui vai aparecer Szinho. A base elevado a 1 meio. E o segundo termo aqui, ó, o segundo termo vai sair ao quadrado, que é o Rzão. O Rzão vai sair daqui de dentro ao quadrado. Quando ele sai ao quadrado, eu cancelo com esse R aqui. Então, eu vou ficar apenas com um Rzão no denominador. Então, é exatamente essa expressão que fica quando eu aplico a minha integração. E integrando de 0 até infinito. Agora, aplicar os limites de integração, né? Vamos lá. Quando eu aplicar o infinito aqui dentro desse parênteses, o que vai acontecer desse colchete? O que é que vai aparecer? Eu tenho um S dividido por... Também tem um S aqui ao quadrado. E esse S, ele é o infinito, é um número muito grande. Então, se eu pego um número muito grande e divido por ele mesmo, isso aqui vai ser igual a 1, tá certo? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Ó, se o S é um infinito, tá certo? E aqui, o meu S, o meu infinito, em relação a esse número aqui, finito, pequeno, o R, ele continua sendo infinito. Quando eu tiro a raiz aqui, né, S ao quadrado vai ficar S sobre S. Porque o meu S é muito maior do que esse R. Então, isso aqui, na verdade, vai ficar 1. E quando eu substituo o limite de integração 0, aí eu vou ter que o meu S é 0 aqui, 0 dividido por qualquer coisa vai ser 0. Então, aí eu tenho 1 menos 0, que é 1, e eu pego apenas eu fico apenas com essa expressão aqui de fora vezes 1, ou seja, é ela mesma. Então, assim, a gente calcula o campo magnético total em uma posição próxima a um fio, né? Depende, então, ó, daquela distância, né, do fio até o ponto que eu tô querendo calcular, tá? N0, a nossa constante, né, permeabilidade, nossa corrente, 2πr. Isso aqui é o campo de um fio um fio infinito. Agora, vamos supor que o fio não é mais infinito, ele é semi-infinito, ele só existe de 0 até mais infinito ou de 0 até menos infinito. Então, como é que fica, então, esse campo magnético? Olha, lembra que a gente tinha um fator de 2, né? Esse campo aqui é como se fosse 2 vezes o campo de um fio semi-infinito. Então, eu só preciso dividir por 2, tá certo? Então, para um fio semi-infinito, ficaria N0 e 4πr. Quero dividir esse valor por 2. Para finalizar, vamos para mais um caso, que é o caso agora em que o fio ele não está mais reto e o fio vai formar um círculo ou parte de um círculo, que a gente chama de um arco, tá certo? Como seria para achar o campo magnético no centro, né, desse círculo formado por um fio? Então, eu coloco aqui um desenho para a gente já ter intuitivamente uma ideia. Eu gosto de lembrar sempre que é muito bom o aluno conseguir representar em um diagrama as informações mais importantes. Sempre é bom fazer um diagrama que representa o problema que você está interessado e que representa toda a informação que é repassada no enunciado da questão,
né, de um problema que você está pensando. Sempre é bom fazer um diagrama, tá certo? Então, ó, esse diagrama aqui eu tenho como se fosse um pedaço do fio, né, que é realmente um arco, onde eu tenho um pequeno ângulo φ e o raio desse círculo vai ser Rzão. Se eu pensar em forma das minhas variáveis, a minha distância do meu DSzinho até o ponto que eu estou interessado em medir o campo magnético é o meu Rzinho. Meu Rzinho, ele vai coincidir então com o Rzão do círculo, tá certo? E o meu DS é sempre assim, como ele é um círculo, a corrente está sempre nessa direção tangente aqui à curva. Ou seja, o ângulo entre o meu DS e o vetor unitário Rzinho aqui, o ângulo entre eles é 90 graus. E se eu usar a regra da mão direita para ver a orientação do campo magnético aqui nessa posição, então eu boto o polegar seguindo a corrente e eu circulo os outros dedos. Eu vou ver que aqui nessa região, desse lado de cá do meu círculo, no meio, o campo magnético é o que? Saindo da tela do computador. Saindo do computador. Então, vamos colocar agora essas informações na nossa equação de Biot-Savart, né? Então, olha, tá aqui a equação de Biot-Savart. E o meu ângulo entre o meu IDS e o meu Rzinho, eu sei que é 90 graus. Então, eu vou ficar apenas com essa expressão aqui, ó, só em função do meu DS. O meu DS, certo? Quando eu integrar ele vai ser um arco de circunferência. Então, eu posso continuar aqui, ó. O meu DS, quando eu integrar, como é um arco de circunferência, é o raio vezes o ângulo. Como o meu DS é pequenininho, um pedacinho pequenininho, um pouquinho que eu ando nessa direção, aqui é quando eu finalizei, né? Dessa posição até essa é φ. Mas dessa posição até o próximo DSzinho, onde é quanto? Dφ. E meu próximo DSzinho, mais um pouquinho de dφ. Então, agora a minha variável de integração é o meu ângulo, é o dφ. Tá bom? Então, se eu substituir o meu DS agora aqui, eu vou ficar que meu campo magnético vai ser Ni0 sobre 4π e Rzão dφ sobre R2 ao quadrado. Lembra que meu Rzinho, ele coincidiu ser meu Rzão, então eu substituí ele aqui, ó, Rzinho, agora é meu Rzão, coincidiu nesse caso. Tá certo? Então, tudo que for constante aqui sai. Então, fica Ni0i sobre 4π Rzão. E eu vou integrar só o meu dφ de 0 a φ, que vai ser o próprio φ. Então, o meu campo magnético aqui no centro desse arco de circunferência, ele vai ter a direção qual? Direção em sentido saindo da tela do computador. E sua intensidade, o seu módulo é Ni0 i φ sobre 4π Rzão, tá certo? Ou então, o campo magnético vai depender do ângulo que eu tenho aqui, né? Desse ângulo. Se esse ângulo for 60 graus, se esse ângulo aqui for 90 graus, se ele for uma semicircunferência, vai ser 180 graus, tá? Então, dependendo do ângulo que o meu fio forma, o tamanho de circunferência que eu tenho, eu vou mudar o meu campo magnético aqui, tá certo? Então, a gente vai conversar só até aí hoje e vou apresentar algumas aplicações ou alguns exercícios, né, dessa lei de Biot-Savart, sendo utilizada a fio retilíneo e a fios que formam um arco de circunferência, tá certo? É importante ler a seção do livro que trata desse assunto, porque eu já vou considerar dado como essa parte, né? E ela não fica tão clara para o aluno, clara no sentido de que vocês não podem me fazer perguntas aqui enquanto eu estou gravando. Então, é muito importante que vocês leiam o livro, a seção que trata
certo? Do campo magnético sendo calculado através da equação de Biot-Savart.